Há uma obsessão por Mundial. Aqui na América, essa coisa toda. O que para o europeu... E não adianta dizer que não. O europeu, ele ganha, vai para ganhar, óbvio, mas não... Né? Vocês viram que a comemoração do Bayern... Ok. Mas aqui no Brasil há uma obsessão. Vamos dar uma recordada nisso. Alegria, alegria, alegria do coração. Obsessão palmeirense, uma delas. Libertadores. O gol de Breno Lopes no apagar das luzes no Maracanã contra o Santos fez do Verdão bicampeão da América. Êxtase, missão cumprida. A alegria durou pouco, mas não pode apagar os feitos do Palmeiras. Teve título do Paulistão em cima do Corinthians e mais um no fronte, a Copa do Brasil, cujo rival nas finais será o Grêmio. Em busca de uma outra obsessão, o Mundial de Clubes, chancelado pela FIFA, um baque logo na estreia no Catar. Derrota para o Tigres do México, 1-0. Decepção. Mesmo placar da final, em jogo único no Japão contra o Manchester United em 1999, no então Mundial de Clubes da época, disputado pelo campeão da Libertadores versus o campeão europeu. Herói / vilão naquele jogo, Marcos se solidariza com os derrotados da vez. Esse grupo tem que ser aplaudido, esses caras são guerreiros, gente. Vamos lá, perdeu, faz parte. Infelizmente, a gente gostaria, mas a gente também sabia que seria difícil. O torcedor do Palmeiras comemora a Copa Rio de 51, considerada uma espécie de mundial, celebrada como tal, no Rio, em São Paulo, no Brasil e no mundo, apesar dos pesares. A posição da FIFA muda como o vento. Hoje, nesse momento, a FIFA classifica a Copa Rio como torneio intercontinental e não FIFA, como ela classifica todos os torneios anteriores ao Mundial que ela organizou em 2000 no Brasil. O Palmeiras é o único time paulista que disputou os três formatos: o torneio internacional de clubes campeões, a Copa Rio em 51, o torneio intercontinental, né, que levava o nome de Toyota Cup, em 1999, e agora a Copa do Mundo de Clubes / FIFA dos anos 2000 para frente. A legitimidade da Copa Rio ninguém tira. É um torneio legítimo, como é qualquer tipo de torneio. A legalidade, o tal carimbão da FIFA, é isso que é discutido. Assim como era legítima também a Copa Intercontinental. Quem vai dizer que o Real Madrid de Stéfano e o Santos do Pelé não eram os grandes times da época? Títulos consagrados e a emoção, elas não são mensuradas por uma caneta ou por um ofício, né? Aquelas pessoas que viveram aquela conquista de 50 e que colocaram mais de 1 milhão de pessoas celebrando na rua, tem um pertencimento, tem uma história, tem uma vivência. Uma conquista lá dos primeiros tempos do futebol, em que haviam outros tipos de regra, outros tipos de contexto, outros tipos de vivência, ela não é uma conquista menor do que as conquistas que temos hoje. Quem pensa dessa maneira cai numa vala comum, cai numa distorção que gera todo um tipo de miopia quando a gente fala do futebol. O futebol é uma construção secular. A ideia da FIFA de encorpar a disputa com 24 times num formato de grupos parecido ao da Copa do Mundo de Seleções foi adiada pela pandemia e também por questões políticas. Quando rolar, irá certamente dificultar muito mais os planos do Palmeiras e de quase todos os times do planeta, que terão de superar não uma, mas as principais potências do rico futebol europeu num só torneio. Então, porco, enquanto é tempo, o negócio é ser tri da Libertadores em 2021 e arriscar a sorte de novo no Catar no fim do ano. Nunca prometi nada, não sou política. É verdade. Chegou há pouco tempo, conquistou o espaço dele, mas não falou que ia ser campeão mundial. Por exemplo, você pega ser campeão da América e 2 semanas depois você parecia que não ganhou nada, que a temporada foi ruim. Agora, somos parte de torcedores, vai ter, isso não pode acabar nunca. O que não pode é a sua própria torcida achar que foi um desmérito
de uma conquista muito grande, que é ser campeão da Libertadores, né, Flávio? Houve uma série de críticas ao time do Palmeiras, e algumas exageradas ao extremo. Não sei o que vocês pensam disso. Eu digo assim, em termos de rede social, em termos de imprensa, torcedores. Como é que você vê isso, Rogerinho? Eu acho que como o Vampeta falou, né? Eu acho que o título da Libertadores, né, que o Palmeiras também almejava em ganhar, foi disputar um campeonato mundial e infelizmente não chegou ao êxito, né? Eu acho que também a gente não pode condenar também o que o Palmeiras vem fazendo, né? Eu acho que esse tipo de ataque, de conflito, assim, eu acho que não seria viável nesse momento, porque os caras também, né, têm família, tem todo esse outro lado. Eu acho que é totalmente errado. Passam do ponto, Celso? Então, a questão é a seguinte, as críticas, na verdade, elas já vêm acontecendo. Qual foi o último bom jogo do Palmeiras antes de ir para o Mundial? 4-0 no Corinthians e um jogo lá na Argentina. 3-0 no River, que foi ótimo. 3-0 no River. Foi antes do Corinthians. Foi antes. Só esses dois. O Palmeiras jogou mal contra o River aqui. Quase saiu. Quase saiu com um jogador a mais. O Palmeiras fez uma péssima final contra o Santos de Libertadores América. Péssima final, jogou muito mal. O jogo foi muito ruim. O jogo foi horrível. Não foi o Palmeiras, o jogo foi. O jogo foi horrível. Outros jogos durante o Campeonato Brasileiro mesmo, o Palmeiras não estava convencendo, sabe? E no Mundial, o Palmeiras estava jogando o que ele jogou aqui. Ou alguém vai me dizer que o que ele jogou contra o Tigres foi muito diferente do que ele jogou contra o Santos? Não está vendo exagero, não estão partindo para ataques pessoais. Mas quem? De um modo geral, algumas pessoas de imprensa, a rede social, aquela coisa. A rede social é uma terra de ninguém, né, Flávio? De imprensa sim, porque eu assisto tudo, né? Aí eu estava olhando assim, eu falei assim, alguns ex-jogadores têm oportunidade de fazer aquilo que gosta e quando parar ele vai continuar trabalhando. No meio que gosta, é o caso aqui de eu e Miller está fazendo parte aqui, né, da bancada com vocês. Então há vários ex-atletas trabalhando em várias emissoras de rádio, TV, imprensa escrita. E eu estava olhando, fazendo um cálculo, não é porque está na minha presença, não. O único que podia chegar e falar assim, fui campeão de Libertadores, fui campeão mundial de clubes, fui campeão mundial com seleção. E eu vi vários ex-companheiros meus que trabalham, tiveram a carreira para tentar disputar uma Libertadores, não conseguiram, não ganharam o Mundial e estão arrebentando com os atletas do Palmeiras. Olha, uma coisa é você criticar o jogo, mas arrebentar do jeito que está sendo arrebentado Então, essa é uma discussão mundial. A Premier League emitiu um comunicado falando a respeito desse exagero e a Associação Uruguaia de Futebol, que é muito forte, os jogadores do Uruguai derrubaram um presidente corrupto da federação, inclusive com a ajuda de atletas da seleção, eles vinham da Europa para participar de manifestações, o Lugano ajudou também, Cavani e tal. A Associação Uruguaia de Futebol, os jogadores, eles fizeram um manifesto a respeito do exagero em cima dessas críticas. Vamos acompanhar e depois eu quero ouvi-los sobre esse tema. Antes de empezar a ver este video, quiero que te respondas estas preguntas. ¿Haces todo bien? ¿Siempre obtenés los resultados que buscas? ¿Siempre ganás? ¿Todos tus días son buenos? Nosotros somos jugadores de fútbol. Pero antes de ser jugadores de fútbol, somos personas. Como vos, como tus hermanos, como tu madre o tu padre. Y cada mensaje que vos dejás del anonimato me duele a mí. Le duele a nuestras familias. Y nos afecta a todos. Porque como vos, soy una persona. Somos humanos, tenemos sentimientos. Por eso, esta vez, nosotros te pedimos a vos. Que antes de insultarnos, acosarnos o discriminarnos porque tuvimos un mal día, te tomes un minuto para reflexionar. Estás lastimando. Nos estás hiriendo a nosotros y a los nuestros. Cuidémonos entre todos. Seamos responsables. Seamos responsables. A principal motivação desse vídeo foi o suicídio do Morro Garcia, que teve muito a ver com ele entrou em depressão por causa de críticas desproporcionais que ele sofreu em redes sociais. Ele entrou em depressão,
e acabou se suicidando. E aí os atletas resolveram tomar essa posição, porque aquela coisa de passar do ponto. Então, a campanha, eu acho que é legítima e é algo que a gente sempre fala aqui, as pessoas sempre exageram na dose. Quando você sai do lado profissional para ir para o lado humano... Atacam filhos, esposa. E isso eu tenho até penso como conduta profissional e falo muito isso. As pessoas esquecem muitas vezes que elas têm um canal de comunicação e se esquecem que são humanos mesmo, são pessoas que têm família, têm filhos na escola e tudo mais. E quando a crítica sai da obra e vai para a pessoa, isso é muito complicado. Agora, na Inglaterra está acontecendo isso também. Agora, né? então, só que a Premier League se manifestou. Só que nas redes sociais agora criou-se essa cultura do cancelamento. E no futebol, é qualquer coisa. Pessoas são canceladas, entre aspas, como se elas deixassem de ser uma pessoa e simplesmente você pode excluir. É uma pena máxima que nem mesmo a legislação prevê. Então, esse tipo de campanha, eu acho que ela é importantíssima, até para que quem esteja em casa, por exemplo, possa refletir sobre a conduta. Porque eles querem que o atleta façam por eles, e digo torcedores, público, o que eles não têm capacidade para fazer. Então eles são frustrados, na maioria das vezes, porque eles não conseguem êxito, e aí eles esperam que o atleta dê alegria para ele. Para eles. Quebrar a frustração dos problemas que eles têm. Exato. E aí é muito fácil você apontar o dedo quando alguém não traz a alegria que você achou que deveria ter. Ô, Celso, até complementando o que você está falando, por exemplo, nas redes sociais que a gente acompanha bastante, a gente vê que às vezes os torcedores acham que por causa dos jogadores ganharem bem, eles têm o direito de ofender os jogadores. Depende. E eles não podem ser, eles não podem ter depressão, por exemplo. O jogador do Rentista, do Progresso, esses caras não ganham bem. Poucos ganham bem. Pouquíssimos, não é poucos, pouquíssimos. Estão fazendo o trabalho deles. Ganha mais que salário mínimo. Sim. Então, e mesmo que ganhe, quem ganha bem, ganha por quê? Porque merece ganhar, obviamente. As pessoas esquecem que é um trabalho. Claro. É um trabalho, são pessoas que vão a campo, às vezes com salário atrasado, com conta para pagar, com problema familiar, de vida filho doente. Pessoas, até você chegar lá. E aí acha que essas pessoas têm que estar sempre bem para compensar uma frustração que é dele. Queria te ouvir, Rogerinho. Não, Flávio, eu acho que igual o Celso disse, né? Eles são trabalhadores, são pais de famílias, né? E também gente que joga e quem jogou, ninguém entra para perder um jogo, né? Acho que acontece. Um dia tá ruim, não deu certo, mas eu acho desse momento de ficar ali pressionando o atleta, pressionando a família, fazendo manifestações em redes sociais, eu acho que tem que ter um bom senso também. Eu acho que a gente tem que entender também que são trabalhadores que estão ali, né, às vezes com salário atrasado, passando por dificuldades, né? E isso também não julga a pessoa também de estar ali condenando essas pessoas. Isso chega no jogador, né, Emília? Sem dúvida nenhuma, né, Flavitos? Até porque com rede social hoje, né, a maioria das pessoas, não só os torcedores, mas também os jogadores, dirigentes, eles são, entre aspas, reféns das redes sociais, né? Infelizmente. Graças a Deus que na minha época, quando eu jogava, não tinha rede social, né? Mas eu não sou refém da rede social. Eu tenho Instagram, Facebook, mas eu pouco vejo. Muitas mensagens que eu recebo, mal eu respondo. Quer dizer, então acho que quando as críticas fogem do campo e vai para o extracampo, aí sim a gente pode repudiar. Mas quando estiver dentro do campo ali, do lado, normal, no âmbito profissional... Faz parte do pacote. Exatamente. Então acho que o torcedor, sem dúvida nenhuma, ele sempre vai, lógico, fazer uma crítica como passional, como torcedor, do coração, aquela coisa toda. Mas a partir do momento que ele foge, ele queira ser um promotor, aí não. Aí ele tem que ser um crítico do seu time, do seu ídolo, do seu jogador que joga no seu time, mas dentro de campo e basta. Chico Lang, boa noite. O que você pensa sobre esse tema? Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos da TV Gazeta. Eu acho assim, quem não tem competência não se estabelece. Quem não quer ser criticado pelas redes sociais, não tenha redes sociais, simplesmente isso. Eu acho que não tem como você controlar, é incontrolável, né? Essa manifestação popular, ela é triste, ela ofende, ela magoa, mas, enfim, ela não vai deixar de existir nunca, porque a rede social, nos últimos tempos aí, é a expressão da democracia
mundial. Né? Todo mundo pode se expor, falar coisas boas, falar coisas ruins, se manifestar, e a gente não pode impedir que essa nova manifestação democrática seja cerceada. Né? Então, eu acho que eu, por exemplo, sou um cara que sou criticado demais nas redes sociais, mas eu faço mais ou menos que nem o Miller, eu não dou bola. Eu simplesmente, quando eu acho que a crítica é muito pesada, eu deleto. Né? Eu tiro o cara da minha rede social, eu bloqueio. Eu acho que é o que se deve fazer isso. Né? A gente não pode ficar refém dessas críticas ofensivas. Você sabe muito bem que eu passei por tragédias enormes na minha vida e eu sou criticado por causa disso. Eu sou ofendido ainda por causa da morte dos meus filhos. Quer dizer, é uma coisa que deveria me abalar, mas não me abala, porque não importa o que eles pensam ou deixam de pensar. Eu não vou deixar de criticar um time de futebol por causa disso. Eu não vou falar, por exemplo, que o Palmeiras se borrou todo no Mundial e perdeu o Mundial porque teve medo, não soube jogar o Mundial, se apavorou, tremeu no Mundial. Por isso que o Palmeiras perdeu e ficou em 4º lugar, porque chegou lá, a perna bamboleou. A perna não ia. Eles queriam fazer uma coisa e faziam outra. Eles eram um time que estavam despreparados para jogar. E pegaram equipes mais ou menos acertadas, né? E acabaram sendo eliminados. Tirando a equipe do Egito lá, que ganhou nos pênaltis, que podia tanto da Palmeiras quanto o Al-Ahly, né? O jogo com o Tigres, ficou claro que o Palmeiras não tinha time para ganhar do Tigres. Então, o Palmeiras foi ruim no Mundial, foi ruim, foi péssimo, tremeu no Mundial, por isso que caiu fora. Eu não vou ficar passando pano no Palmeiras, não vou ficar passando pano no Palmeiras, não vou ficar passando pano no São Paulo, não vou ficar passando pano no Corinthians. Quem quiser me criticar, que critique, eu não estou nem aí. Agora, a verdade tem que ser dita, ela custa caro, mas eu vou falar. Não, tá perfeito. O problema é quando, por exemplo, a gente já viu o jogador ter a esposa atacada. O Bruno Henrique mesmo, né, do Palmeiras, na rua. Quer dizer, coisas que extrapolam qualquer limite. Ameaça, né? De filhos, ameaça de escola, e tudo mais. Aquela história do Tietê com o Fernando Diniz, quando surgiu aquela fala, o que gerou a complicação foi o reflexo na família do Tietê. Não exatamente aquela crítica do Fernando com ele, que ele até era uma coisa de futebol, né? Mas, Flávio, Poxa. Vou falar uma coisa. Existe hoje uma Secretaria da Segurança Pública especializada em crimes de internet. Quem se julga ofendido tem que recorrer à Justiça. Abre o boletim de ocorrência, abre-se o inquérito, e dependente do inquérito, se abre um processo. Não tem problema nenhum. Só não faz isso quem não quer. Por exemplo, que nem disse o Celso, o filho foi perseguido na escola, o outro foi xingado não sei por quem. É simples. Hoje tem uma justiça que pune crimes de internet. Então recorra à justiça. É simples. Mas, Chico, mas essa punição eventual não tira um trauma psicológico de uma criança que está na escola, de um familiar que se depara com inúmeros absurdos. Tem que ter uma regra, tem que ter consciência do que é feito, sabe? Não pode simplesmente sair por aí falando, o time é isso, o time é aquilo, o jogador é isso, o jogador é aquilo. Eu acho que tem que prevalecer um bom senso. Falar do time, ok. O liberdade, é aquela coisa, liberdade de expressão não é liberdade de recalque. As pessoas colocam ali nas redes sociais, muitas vezes, ofensas, todas carregadas de frustração, de ódio, que foge da questão de você simplesmente analisar um time jogou bem, um time jogou mal, um jogador foi bem, um jogador foi mal. É isso é o que vale. Isso tem que ser feito. Celso, se permite dizer, o povo brasileiro já não tem lá muita cultura. Eu me lembro que quando eu ia no estádio, eu era pequeno, eu era garoto, tinha 14, 15 anos, eu tinha um amigo que só ia no estádio para xingar o juiz. Que naquela época não tinha outra forma de você se manifestar, desabafar, né? A não ser o
futebol. Então lotava-se o Pacaembu e o cara ia lá só para ficar xingando o juiz. O juiz entrava em campo e já começava a xingar a mãe do juiz, xingar a família do juiz, e era assim. E hoje as redes sociais fazem mais ou menos esse papel. Elas são recalque mesmo, assim, descarregado, né? Cuspido, né? Cuspido em forma de ódio. Mas é uma característica das redes sociais. Então, por isso que eu te digo, já tem hoje uma secretaria especializada em crimes de rede social. Então, muita gente aí já está apelando para isso. Quem acha que está sendo humilhado e ofendido, que procure a lei, que a lei está aí para isso. Uma das boas atitudes do Abel Ferreira foi proibir rede social, ou sugerir que os atletas se afastassem de rede social às vésperas da final da Libertadores. Foi excelente essa providência. Excelente. Acho que valeu. A gente não sabe se dentro do quarto ele estava lá para ver se os caras se afastou mesmo. Não, ele sugeriu. Cada um faz aquilo que acha melhor. Uma coisa é um joguinho, uma brincadeira, outra coisa é você entrar para ver o que está acontecendo, discutir com o cara. É meio complicado, né?